Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Nessa aula estamos iniciando uma série especial sobre o Carnaval de 2020. Para você que gosta de curtir o Carnaval, no caso nessa aula, que é a primeira da série, nós vamos analisar uma notícia de jornal. Na segunda, nós vamos analisar uma crônica. E na terceira, vamos comentar uma questão do Enem. Convém lembrar que a ideia que o nosso canal defende é que não é porque você está estudando para um concurso ou vestibular que você precisa abrir mão do lazer. Afinal de contas, ninguém é de ferro. O importante é que você estabeleça metas para o seu estudo, de acordo com o que você se conhece, cumpra essas metas e encaixe o seu lazer, seja ele qual for, carnaval, aulas de música, aula de dança, ou qualquer outra coisa no teu horário. Acho importante se partir do princípio de que quem está estudando para um concurso ou vestibular é maduro o suficiente para saber se organizar sem abrir mão do lazer. Até porque enquanto você está estudando, a vida lá fora está passando. Antes de começar a aula, eu quero pedir que baixem o arquivo md017.docx, que está disponível no link que se encontra na descrição dessa videoaula. O texto 1 é a arte final da notícia de jornal que nós vamos comentar nessa videoaula. O texto 2 é o texto completo dessa notícia, na íntegra. O texto 3 é a letra da música Bloco do Eu Sozinho, de Marcos Valle. E o texto 4 é a crônica homônima do jornalista Léo Aversa, publicada numa recente edição do jornal O Globo, sendo que os textos 3 e 4 nós vamos comentar na segunda aula dessa série. É muito importante que você, concursando ou vestibulando, se mantenha atualizado. Pensando nisso, o que nós vamos fazer nessa videoaula é analisar com um olhar crítico uma notícia de jornal que foi publicada na última edição de domingo do jornal o Globo. A ideia por trás disso é acostumar vocês que estão se preparando para um concurso ou vestibular a fazer uma leitura de jornal com um olhar crítico, procurando entender o que está por trás da notícia que você lê. Pensando nisso, nós aplicamos um método proposto numa edição da revista Nova Escola. No material didático dessa videoaula, o texto 1 é a arte final da notícia, enquanto que o texto 2 é o texto completo na íntegra. A notícia é sobre a criatividade de muitos foliões, usada para criar fantasias ao mesmo tempo em que se critica a situação atual do Rio de Janeiro, do Brasil e, por que não dizer, do mundo. E a notícia termina falando sobre o esquema de segurança para os megablocos, narrando que alguns foliões foram detidos por portarem armas, garrafas, drogas. Nós aqui do canal vamos convidar você que nos assiste a responder algumas perguntas. Eu, Pedro Brandão, vou dar a minha resposta a essas perguntas. Mas é claro que você pode ter um ponto de vista diferente do meu, ou mesmo você pode ter informações que eu não tenho. Ou seja, você pode muito bem ter respostas diferentes da minha. Eu sou professor, não sou dono da verdade. Vamos começar perguntando: por que esse fato é notícia? Vamos pensar no contexto temporal e geográfico dessa notícia. Época de carnaval, o Rio de Janeiro é o principal destino de muitas viagens, não só de outros estados, como também de outros países. Os habitantes vivem uma série de fatos desagradáveis. Por serem cariocas, um exemplo disso é a contaminação das águas da SEDAI. Por serem brasileiros, um exemplo disso é a má-fé de muitos políticos, como o ministro da Economia Paulo Guedes, que teve a coragem de dizer que as empregadas domésticas conseguem ir à Disney graças à alta do dólar. Por serem humanos ou habitantes do planeta, um exemplo disso é a eclosão do coronavírus,
que é uma ameaça à humanidade. Então, quem está no Rio de Janeiro quer ter um oásis no meio a tanta desgraça. E um desses oásis possíveis é o Carnaval. Então, esse fato apresentado é notícia para mostrar que, no meio a tanta desgraça, nada impede o carioca de ser criativo. A criatividade, que é uma marca registrada dos brasileiros, o que sempre foi reconhecido. No fim das contas, o fato de o esquema de segurança ter sido satisfatório e até elogiado por um casal é mais um convite para que o leitor se divirta no carnaval. Outra pergunta: por que o jornal deu tanta importância e destacou esse assunto? Quem lê o jornal o Globo sabe que os editoriais têm criticado o governo Jair Bolsonaro. Então, a partir do momento que entre os foliões há uma mulher criticando a fala do ministro Paulo Guedes, isso já reforça o ponto de vista. Um outro folião criticando a crise na SEDAI também reforça esse ponto de vista, já que a SEDAI é um órgão do Estado. O jornal não é lido apenas no Rio de Janeiro. Se, por exemplo, em outro estado alguém lê o jornal, vai ficar a par da diversão de carnaval no Rio e pode sentir vontade de viajar para o Rio de Janeiro durante a temporada. As tragédias no Rio de Janeiro, bem como a questão da falta de segurança, sempre foram comuns. E a época de carnaval não é exceção. Então essa matéria termina falando de um esquema de segurança que, pelo menos aparentemente, deu certo. O esquema de segurança para os megablocos. Outra pergunta: de que forma a notícia é apresentada? A notícia foi dada no caderno de carnaval do jornal. Além disso, temos 3 fotos de foliões que são exemplos da criatividade de que nós já falamos, daqueles que criticam a situação atual. E uma 4ª foto mostrando o momento em que um PM checa um carrinho de bebê. Então o leitor que passa por essa página tem 4 fotos coloridas chamando a atenção. Então quem gosta de carnaval é convidado de alguma maneira a participar de eventos semelhantes, principalmente se for um leitor que esteja a par do esquema de segurança. A primeira parte da notícia se encerra falando de um bloco, o Simpatia Quase Amor, que faz um protesto contra o prefeito do Rio, o senhor Marcelo Crivella, que quis mudar o horário dos blocos, mas a pressão dos dirigentes o fez voltar atrás. Um fato que ficou, digamos assim, em segundo plano, em parte porque nenhuma foto desse bloco foi publicada junto com a matéria. Podemos chutar que o aspecto de protesto desse bloco foi sonoro e não visual como em outros blocos. Outra pergunta: que imagem do fato é passada para o leitor? Como um convite para que quem gosta de carnaval aproveite eventos como esse. Por tudo aquilo que já falamos, pela criatividade que o evento mostra, pelo esquema de segurança que deu certo, pelo fato de haver uma postura de protesto. Tudo isso é um convite que nós aqui do canal estamos fazendo para que você acione o que você já sabe sobre o carnaval, entender o que o evento tem a ver com a situação atual do Brasil e do mundo como um todo. Agora vamos à segunda fase dessa nossa análise. Vamos analisar agora o título e o lead dessa notícia, que acaba funcionando como um segundo título. Segue o quadro. Vejam o título da matéria. Não falta criatividade quando sobram problemas. Temos um período composto por subordinação com 2 orações. A oração principal e a oração subordinada adverbial temporal.
O sujeito da oração principal é criatividade, enquanto que o sujeito da oração subordinada é problemas. Ou seja, a matéria, pelo menos a princípio, fala sobre esse tema, a criatividade. As fotos chamam a atenção para a diversão do carnaval e isso chama até mais atenção do que o título. O fato de a criatividade ser sujeito da oração principal faz com que os problemas fiquem, pelo menos a princípio, em segundo plano. A propósito, será que haveria outras maneiras de se escrever o título? Por exemplo, sobram problemas quando não falta criatividade? Sim, essa seria uma maneira de escrever o título. No entanto, essa mudança provocaria uma ênfase no aspecto desagradável da notícia, já que os problemas passam a ser o sujeito da oração principal. Podemos supor que o autor da matéria tenha feito essa escolha para evitar dar ênfase numa página destinada à divulgação e notícias sobre o carnaval. Agora vamos analisar o lead. Foliões fazem sucesso com fantasias que criticam desde a qualidade da água até a fala de ministros sobre domésticas. Mais uma vez, temos período composto por subordinação com duas orações, a oração principal e a oração subordinada adjetiva restritiva. Isso já coloca os foliões como termo principal do período como um todo, já que eles são o sujeito da oração principal, enquanto que a oração subordinada tem o pronome relativo que como sujeito que se refere ao termo fantasias. Apesar disso, devido em parte à grande extensão da oração subordinada, as características das fantasias, ou seja, o que elas criticam, passam a chamar uma certa atenção. Vamos mais uma vez pensar em outras maneiras de escrever o lead. Por exemplo, da qualidade da água até a fala de ministros sobre domésticas, tudo é criticado por fantasias de foliões que fazem sucesso. Uma frase que quer dizer exatamente a mesma coisa, porém dessa maneira o enfoque seria maior nas desgraças que são criticadas, o que fugiria ao objetivo da matéria, que é estimular o leitor a curtir a folia. Outra maneira, sucesso é feito por foliões com fantasias que criticam desde a qualidade da água até a fala de ministros sobre domésticas. Por que será que o lead não foi escrito assim? Bem, nesse caso, o termo de que o período falaria seria o sucesso, o que podemos supor estaria ligado para o leitor mais a uma possibilidade do que a diversão, que seria certa caso o leitor optasse por sair em blocos. Bem, agora vamos refletir sobre um outro aspecto. Os entrevistados nessa matéria são 3 foliões e um casal que estava no centro da cidade. Todos os 4 entrevistados estão ilustrados nas fotos da matéria, e as falas desses 4 entrevistados foram transcritas de forma exata através de um discurso direto. Então podemos supor que, já que a matéria tinha por objetivo divulgar a diversão associada ao carnaval, bem como a segurança do evento de blocos, essa matéria escolheu entrevistados que pudessem confirmar tudo isso. Se a matéria escolhesse, por exemplo, um morador que tivesse incomodado com barulho, isso fugiria ao objetivo da matéria. Se fosse usado o discurso indireto, em que o narrador intervém na fala, isso daria um certo aspecto de opinião própria do autor. Bem, isso é uma das formas que temos para interpretar uma notícia. Se você interpretar de outra forma, pode falar sobre isso postando comentários. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque
A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.